Olá a todos e a todas, agora falaremos sobre a língua inglesa no Enem. Quem escolhe então a língua inglesa terá então parte aqui, análise do inglês. Rodrigo Berratti, Enem 2013, vamos lá. Bom, nessa prova a gente vai ver então um pouco da língua inglesa, de como ele cai no Enem, né? A importância é muito grande, eu recomendo a todos que leiam revistas, que leiam National Geographic, Scientific American, revistas que caem, Times, por exemplo, jornais como The New York Times, Financial Times e etc. Esses sites, né? No nosso site www.teravestibulares.com a gente mostra lá alguns sites. Bom, Calvin 91, Calvin and Hobbes. Vamos lá. By Bill Watterson. We've concluded that nothing bad I do is my fault. Bom, right. Being young and impressionable. I am the helpless, vitamin the countless bad influences. And one whole some cultural panders to my undeveloped values and push me to maleficence. I take no responsibility for my behavior. I am an innocent pain. It is society's fault. Then you need to bind more character. Go shovel the walk. These discussions never go here. They are supposed to. Bom, aqui está falando então, a partir da leitura dessa tirinha, então a tirinha vai falar o quê? O discurso do Calvin teve um efeito diferente do pretendido, uma vez que ele comenta suas discussões com o pai, né? Não corresponde às suas expectativas. No quarto quadrinho, afirma que essas discussões nunca chegam aonde devem chegar. Então, olha lá. This discussion nunca chega onde deveriam chegar, né? Deveriam estar. Então, a partir da leitura desse quadrinho, infere-se que o discurso do Calvin teve um efeito diferente pretendido, uma vez que ele decide, então, tirar a neve do quintal. Não, vai além, isso é uma análise, né? Culpa o pai por exercer influência negativa na sua personalidade. Comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. Verdadeiro. Aqui na quarta tira, a gente tem esse comentário. Discussions nunca vão onde deveriam supostamente estar. Fazer ou estar, né? D. Conclui que os acontecimentos são ruins. Não. E. Reclama que é vítima de valores que o levam a situações inadequadas. Também não. Letra C. Aí a resposta, letra C. I've concluded that nothing bad, não é ruim, mas não é falha. E aí nunca entra num acordo aqui. Aqui a gente está vendo então no inglês. Primeira questão, questão 91. Na questão 92, a gente vai ver um texto das Nações Unidas. Então, The One Thing for Diversity and Inclusion. The United States, the United Nations Alliance of Civilizations is launching a company aimed at engaging people around the world to do one thing to support cultural diversity and inclusion. Every one of us can do one thing for diversity and inclusion. Even one very very little thing can become a global action if we all take part in it. The simple things you can do to celebrate the World Day for Cultural Diversity and Dialogue and Development on May 21. Bom, aqui é uma questão que o aluno deve ler, então essa questão com calma. Aí ele vai dar 5 partes para ler no final. Quais são então
As regras. 1. Visit an art exhibit or a museum dedicated to other cultures. 2. Read about the great thinkers of other cultures. Visit a place of worship different than yours and participate in celebration. 4. Spread your own culture around the world and learn about other cultures. 5. Explore music of a different culture. There are thousands of things that you can do. Are you taking part in it? United Nations Alliance of Civilization. Bom, internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online por meio de postagens de comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica da campanha apresentada no texto a quarta é: espalhe sua própria cultura pelo mundo e aprenda sobre outras culturas. Então, essa é especificamente o que se pede nessa questão. Então, 4. Spread your own culture around the world and learn about other cultures. Então, espalhe sua própria cultura pelo mundo, e aprenda sobre outras culturas. Essa seria então a tradução do que se pede da quarta dica. Bom, então ficou mais fácil da gente resolver essa questão. Na A, lá na minha escola aprendi a jogar capoeira para uma apresentação no Dia da Consciência Negra. B, outro dia assisti na TV uma reportagem sobre o respeito à diversidade. Gente de todos os tipos, várias tribos, curti bastante. C, eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer as outras formas de ser. Então, está dentro dessa questão, resposta letra C. Ou seja, a questão pede que a quarta dica que foi dada pelas Nações Unidas, a Aliança para as Civilizações, a UNAOC, né? E na quarta, escrito em inglês, então, espalhe sua própria cultura pelo mundo e aprenda sobre outras culturas. E essa C, ela vai preencher esse requisito da quarta dica, né? Dica 4, que é: espalhe seu conhecimento do seu país, da sua cultura e aprenda sobre outras culturas. Então, eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser, dentro do que foi dito. E D, curto muito bater papo na internet, meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar minha proficiência em língua estrangeira. Não é bem isso que foi pedido. E letra E, que é a última preposição, não é a resposta também. Pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para uns amigos da escola. Eles adoraram, principalmente os doces. Também não está dentro do que foi pedido. Então, vocês que estão prestando bem atenção nessa questão, a quarta dica vai se encaixar mais na preposição letra C. Que é uma questão de compreensão de texto, não é um inglês muito difícil. Vejam vocês que eu sou principalmente professor de biologia, mas eu consigo também ler e responder essa questão. Então não é uma questão tão difícil assim. É uma questão que envolve um pouco de vocabulário básico de inglês. Na questão 93, a gente vai ver agora. After prison, blazing kills 100 in Honduras. United Nations warns on overcrowding. Então aqui está dizendo depois das prisões e mortes de centenas de hondurenhos, né? 5 February 2012. United Nations Human Rights official today called a Latin American country to take the problem of the prison overcrowding in the wake of an overnight fire at the jail in Honduras that killed hundreds of inmates. More than 300 prisoners are reported to have died in the blaze at the prison, located at the north of the capital, Tegucigalpa, with dozens of others still missing and the presumed dead. Antonio Maldonado, human rights advisor
for the United Nations system in Honduras told United Nations Radio today that overcrowding may have contributed to the death toll, but we have to wait until and through investigation is conducted so we can reach a precise case, he said. But of course there is a problem of overcrowding is in the prison system, not only this country, but also is many other prisons in Latin America. Então aqui diz, os noticiários destacam acontecimentos diários, né, que são veiculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é aqui no caso, o acontecimento reportado é a ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado. Então ocorreu aqui, depois de os prisioneiros serem mortos, centenas de mortos em Honduras, um incêndio, né, superlotado. Então está aí respondida a questão. More than 3,000 prisoners are reported to have the blaze at the prison located north of the capital Tegucigalpa. Blaze é incêndio. Então aí no caso uma palavra-chave: incêndio em uma prisão superlotada. Superlotada, overcrowding. Crowding. Overcrowding quer dizer superlotada. Ok? Então nessa questão a resposta será então letra A. A ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Aí a resposta mais clara. Todas as outras estarão erradas. B. Questão de superlotação dos presídios de Honduras e na América Latina. Não é isso. Incêndio específico dentro de um presídio superlotado. Investigação da morte de oficiais também não. Conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos também não. Causa da morte de 200 detentos. Não é nem 200, é 300. Então letra A ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Então está aí a resposta, questão 93. Na 94, que a gente vai ver agora, National Geographic News, Christian Delamore, published April 26, 2010. Our bodies produce a small amount of natural morphine. A new study suggests traces of chemical are often found in the mouse and human urine, leading scientists to wonder whether the drugs is being made naturally or being delivered by something these subjects consume. The new research showed that mice produce the incredible painkiller, and that humans and other mammals possess the same chemical roadmap for making it, said the study co-author Meinhard Zenk, who studies plant-based in the pharmaceuticals at the Donald Danforth Plant Science Center em St. Louis, Missouri. Ao ler a matéria publicada na National Geographic, para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu que, bom, aqui no caso encontra-se a resposta no seguinte trecho: The new research, então nova pesquisa mostra, olha lá, prestem bem atenção, mostra que diz assim: The new research show that mice produce the incredible painkiller. Então quer dizer o seguinte, que painkiller é analgésico em inglês, né? Que mata a dor, quer dizer matar a dor, analgésico. Olha só, analgésico em inglês, painkiller. E chemical, substância química. Então a resposta correta desse exercício é a letra B, que fala dos mice, que é ratos, né, de laboratório, e humanos.
Então, os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. Então, é a letra B, a resposta do nosso exercício. Então, para você achar a resposta desse exercício, essa passagem aqui fecha a questão. Ó. Em humanos e outros mamíferos, alguns químicos, a rota química, né, o mapa da rota química para se fazer isso. Então, para matar a dor, o analgésico, analgesia. Então, a resposta é a letra B. Um texto bem elaborado, né? Não tão simples assim, né? Que ele fala ainda, continua, and that humans and older mammals possess the some chemicals roadmap for making it. Então tá aí. A resposta é a letra B de bola. E na última questão, para a gente finalizar essa prova, na questão 95 da prova de inglês, uma questão sobre Steve Jobs. Então, Steve Jobs, a life remembered, the 1955 and 2011. Heather Gist takes a look back at Steve Jobs and his contribution to our digital world. CEO, tech guru, artist. There are the few corporate figures as famous and well-regarded as former Apple CEO Steve Jobs. His list of achievements is staggering, and his contribution to modern technology, digital media, and indeed the world as a whole cannot be downplayed. With his passing on October 5, 2011, the Heather's Gist, California, looks back at the sum of his greatest achievements and the pays or respects to a digital pioneer who helped pave the way for a generation of technology and possibilities few code has imagined. Informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtual. Em relação a Steve Jobs, este texto propõe que, em relação a Steve Jobs, leva-se em conta que fala assim, ó, com esta passagem de 5 de outubro de 2011, da Reader Digest, que é aquela revista conhecida, né? Look back at the sum of his greatest achievements and the pays or respect to the digital achievements who helped pave the way for a generations of technologies. Achievements é realizações. Então a gente pode aqui, ó, realizações, quer dizer achievements. Ok? E como glossário, pioneer é pioneiro, né? Essa é fácil. Pioneiro. E uma outra palavra-chave seria to pave the way, abrir caminho, né? To pave. A parte é um pouco mais difícil, né? Você tem que ter uma certa familiaridade com o inglês. Quer dizer abrir caminho. Open ways seria a mesma coisa que open ways. Bom, então aqui, ó, expor. O que a questão quer nessa questão? Em relação a Steve Jobs, o texto propõe o seguinte. A. Expor as maiores conquistas da empresa? Não. B. Descrever suas criações na área de tecnologia. Não foi bem isso que o texto quis dizer. Quis dizer o seguinte, enalteceu as contribuições que o Steve Jobs deu para o mundo digital. Então seria a questão letra C. A resposta letra C. Steve Jobs então foi enaltecido nessa questão por ter contribuído para o mundo digital, criando o iPad, o iPhone, etc., né? E também não lamenta sua ausência. Isso também não foi visto no texto e nem discutir o impacto do seu trabalho. Aqui no caso ele foi enaltecido pela Reader Digest, que enalteceu seu trabalho pela sua morte em 1955, nasceu em 2011,
ano da sua morte. Então ele disse o seguinte, que é um tech guru, né, um artista do mundo digital, que fez da Apple uma grande empresa digital, de mídia digital. Então a resposta correta seria a letra C. Bom, aqui envolve, o aluno ele tem que estar familiarizado com o inglês. Então, a dica que eu dou a todos, eu não sou especialista em inglês, nem sou tão conhecedor da língua inglesa, mas o Enem ele não pede para o aluno ser, vamos dizer assim, um especialista em inglês. O Enem ele pede que o aluno leia pelo menos um texto e consiga entender basicamente quais são os assuntos pedidos nesse texto. Então, o aluno deve ter pelo menos um conhecimento de ler uma revista como Newsweek, Time, jornais como The New York Times, ver televisão, CNN, o site mesmo da CNN, da National Geographic, vocês viram que caiu, e outros sites que tem em inglês. Vocês podem usar o Google também para traduzir as páginas que vocês forem ler. Isso pode ajudar bastante na aquisição de palavras-chave e de palavras de glossário para o inglês para você conseguir ler um texto básico. Aqui são textos muito pequenos, né? Você vê que eu fiz essas 5 questões rapidamente. Não é tão difícil assim. O que você tem que tomar cuidado é que existem algumas palavras que são chamadas falsos cognatos e podem enganar o leitor. Então você tem que ler as palavras principalmente com dicionário e aprendendo as variedades da língua inglesa. Então basicamente é isso. No Enem são só 5 questões. Não é realmente uma questão de questões difíceis de inglês. Não tem questões de muita dificuldade no inglês. Basta você ter um vocabulário básico e conseguir também ter diferentes leituras. Ler um pouco de tudo. Ler jornais. Então, talvez eu recomendo que vocês tentem ler jornais e revistas. Isso você não precisa comprar a revista. Hoje em dia, com sites na internet, vocês conseguem então entrar dentro desse universo da língua inglesa. É claro que para muitos o espanhol deve ser bem mais fácil. E aí você escolhe. Você pode escolher o inglês ou o espanhol. Se você não tem familiaridade com o inglês, recomendo que você leia mais espanhol e tente fazer a prova do espanhol. Só tem um problema na prova do espanhol. A prova de espanhol do Enem, ela vai pedir gramática, coisa que não é pedida do inglês. Então, nesse caso, às vezes a prova de espanhol se torna mais difícil que a prova de inglês, se você não tem uma grande fluência, tanto no inglês ou no espanhol. Aí tá, vale a dica. Grande abraço a todos, até as próximas aulas. Tchau, tchau.